Os querubins são considerados como anjos guardiões. Querubins guardam o jardim do Éden depois que Adão e Eva são banidos de lá. Em Gênesis capítulo 3, no verso 24, nós vemos que está escrito assim: ele os expulsou e a leste do jardim do Éden ele colocou os querubins e uma espada acesa e girando em todos os sentidos para guardar o caminho para a árvore da vida. E se você gosta desse assunto, já te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, dessa forma você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Então vamos continuar aqui o conteúdo rapidamente. Então os querubins, eles foram colocados lá para impedir que Adão e Eva entrassem novamente no jardim e comessem da árvore da vida. Querubins no propiciatório. A Bíblia descreve duas figuras douradas de querubins com suas asas estendida sobre o propiciatório na Arca da Aliança. Em Êxodo, no capítulo 25, do verso 18 ao 21, está escrito: farás 2 querubins de ouro, tu os trarás de obra martelada nas 2 extremidades do propiciatório. Faça um querubim numa das pontas e outro querubim na outra. De uma só peça com o propiciatório fará os querubins nas suas 2 extremidades. Os querubins estenderão suas asas acima, cobrindo o propiciatório com as suas asas. Eles se enfrentarão, os rostos dos querubins estarão voltados para o propiciatório. Você deve colocar o propiciatório no topo da arca e na sua arca porás a aliança que eu te darei. Então Deus prometeu se encontrar com o povo lá. Em Êxodo capítulo 25, ali no verso 22, está escrito: lá eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, entre os 2 querubins que estão na arca da aliança, eu vou entregar a vocês todos os meus mandamentos para os israelitas. Os querubins no véu do tabernáculo. A figura dos querubins foi entrelaçada no véu do tabernáculo. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 26, no verso 1. Farás também o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido e de fios azuis, púrpura e carmesim. Tu os farás com querubins habilmente trabalhados neles. Querubins esculpidos. 2 querubins de oliveira de grande porte foram construídos e colocados ao lado da Arca da Aliança no templo. Veja o que está escrito em 1 Reis, no capítulo 6, do versículo 23 ao 27. No santuário interno, ele fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 covados de altura. Ele colocou os querubins no interior da casa. As asas dos querubins estavam abertas, de modo que as asas de um tocava uma das paredes e a asa do outro querubim tocava a outra parede. Suas outras asas, em direção ao centro da casa, tocavam asa a asa. O Senhor montando um querubim. A Bíblia fala do Senhor montado simbolicamente em um querubim. E segundo Samuel, no capítulo 22, do verso 11, está escrito: ele montou
em um querubim e voou. Ele foi visto nas asas do vento. A Bíblia também fala de Deus entronizado nos querubins, em Ezequiel, no capítulo 10, do verso 1 ao 22. Agora, quem são os querubins? A identidade exata dos querubins não foi revelada nas Escrituras. Existem 3 teorias principais sobre quem são e o que eles representam. Como eu já mencionei aqui, o significado é que eles são anjos guardiões, mas vamos ver mais a fundo. Anjos reais. Muitos acreditam que os querubins são anjos reais. Eles são semelhantes aos serafins, mas em uma ordem diferente. Em alguns casos, eles parecem estar conectados ao julgamento de Deus e à redenção da humanidade. Representante simbólico da divindade. Há alguns que sustentam que os querubins são representantes simbólicos da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Representações simbólicas da humanidade redimida. Outros vão afirmar que os querubins são, na verdade, um símbolo da humanidade redimida. De acordo com essa visão, as perfeições da humanidade que foram perdidas na queda agora se refletem nos querubins. Eles representam não a humanidade caída, mas a humanidade redimida. Eles são um símbolo do que Deus fez por nós. Consequentemente, eles são colocados perto da presença simbólica de Deus. Seres pessoais. Portanto, temos 2 visões sobre os querubins e suas identidades. Alguns os veem como seres pessoais, enquanto outros os veem apenas como figura simbólica. Símbolo da misericórdia de Deus. Parece que o que podemos dizer é que os querubins eram símbolos da misericórdia de Deus. Enquanto a espada flamejante no jardim do Éden simbolizava a justiça de Deus, a posição dos querubins para impedi-los de entrar novamente no jardim do Éden era um sinal da misericórdia de Deus. A posição dos querubins sobre a arca da aliança e no Santo dos Santos também parece falar da misericórdia de Deus. Proximidade de Deus. Além disso, sua proximidade de Deus dá toda a criação a certeza de que um dia ela será libertada do pecado. A Bíblia diz: pois a criação espera com grande anseio pela revelação dos filhos de Deus. Como eles se parecem? Não apenas a identidade exata dos querubins não é conhecida, como também não se sabe sua aparência. Alguns os identificam como as criaturas vivas de Ezequiel no capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4. Se for esse o caso, eles teriam 4 faces. Em Apocalipse capítulo 4, do verso 7, diz assim: o primeiro ser vivente como um leão, o segundo ser vivente como um boi, o terceiro ser vivente como um rosto semelhante a um rosto humano, e o quarto ser vivente, uma águia voadora. Acredita-se que essas 4 faces ilustrem a força das criaturas de Deus: força de leão, serviço de boi, inteligência de humano e velocidade da águia. Face humana. Outros, porém, acreditam que os querubins tinham rostos humanos e não devem ser identificados como as criaturas vivas que tinham 4 faces.
Agora vamos resumir tudo aqui. Os querubins eram criaturas aladas que aparecem em vários lugares nas Escrituras. Eles guardavam o jardim do Éden. Sua forma foi moldada na Arca da Aliança e 2 grandes querubins esculpidos foram colocados no templo. Agora, quanto à sua identidade e à sua aparência exata, ninguém sabe. Não é certo que sejam as criaturas vivas identificadas em Ezequiel, do capítulo 1, ou em Apocalipse, do capítulo 4. Mas sobre eles ainda permanece muitos e muitos mistérios. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo para nos ajudar a fortalecer aqui o nosso trabalho no YouTube e em todos os vídeos meus aqui do canal. Eu deixo no primeiro link da descrição uma apostila de hebraico bíblico e de cultura judaica para que você possa se aprofundar ainda mais nas escrituras, aprendendo a traduzir as palavras em hebraico diretamente do original, onde irá fortalecer ainda mais o seu conhecimento e também conhecer um pouco mais da cultura judaica, a cultura da época que a Bíblia foi escrita. Isso vai te ajudar a interpretar a Bíblia de uma forma mais profunda ainda. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero André e até o próximo vídeo.